Vamos bater papo sobre a nossa paixão, que é o Vascão da Gama. Então chega deixando o seu like, curtindo, comentando, compartilhando e mandando pra geral, porque aqui você sabe que é o seu canal. Bom, vocês viram aí na thumb, quando eu coloquei mercado inflacionado. Futebol tá muito caro, fazer futebol não é fácil. Vide a negociação com o Léo Jardim, que eu falei hoje no vídeo mais cedo. O cara pedindo R$1 milhão, acima de R$1 milhão. Chegou nessa quantia de R$1 milhão e ele quer R$1,5 milhão, já chegou a pedir quase 2. Enfim, isso mostra o quanto o nosso mercado está inflacionado. Temos jogadores hoje que são reservas que ganham altíssimos salários. Negociados lá atrás, o Jair é um exemplo, na casa de R$900 mil. Como pode, cara, o Vasco ter lá atrás feito um contrato em pagar 900 mil ao Jair? 900 mil é pro Verratti. Hoje, não quando ele chegou, que era uma aposta, né? Mesmo com 35 anos. Então, assim, o problema hoje é que não está barato fazer futebol. Eu lembro do Wesley, que está no Internacional, que o Vasco tentou trazer no início do ano. Não sei se você vai lembrar, torcedor. E eu soube, isso dito por pessoas de dentro do Vasco, só vou preservar a fonte, que ele pediu R$1 milhão para jogar no Vasco. Quem é o Wesley na fila do pão para pegar R$1 milhão? Mas o futebol está inflacionado. E às vezes alguns jogadores fazem propostas para não acertar ou para não vir. Simples. Pô, se aceitar, beleza, vou ganhar um caminhão. Mas, pô, tomara que não aceite, né? Porque os caras estão em recuperação judicial, estão ferrados e tal. Pô, mas é esse tipo de jogador que nós queremos? O Maurício Lemos tem um salário superior a R$500 mil para ser reserva do Vasco. O Puma tem um altíssimo salário para ser reserva no Vasco, na casa de R$350 mil. É muito dinheiro. Pô, 350 para o universo futebol soa como pouco, mas é dinheiro pra caramba. No final do ano a gente está falando de R$4,2 milhões. Num tempo de contrato de 3 anos, são R$13 milhões que o cara fatura. É muito dinheiro. E talvez isso explique a dificuldade em acertar com jogadores, óbvio, mas também as dívidas em que os clubes se metem. O Vasco não tem uma dívida de 1,4 bilhão à toa. Esse 1 bilhão e 400 milhões de reais, ele não chega do nada. Chega com ausência de pagamentos, com atrasos em impostos, comissões, não pagamento a clubes. Aí você vai dizer assim, pô, Fábio, mas essa não é uma particularidade do Vasco. Outros clubes devem. Sim, o próprio presidente do Cuiabá veio a público entrevista no GE, dizendo que Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro devem ao clube. Dever já faz parte do futebol, né? Já é uma cultura do futebol, digamos assim. Os clubes já entendem que isso é normal, você pega o cara, contrata, não paga, paga quando der. O próprio Vasco deve a alguns clubes. O Nantes foi à FIFA, agora recentemente o News Old Boys também, pelo Esforça, enfim. Mas isso só vai aumentando o passivo do clube. E aí quando você se ver obrigado a vender, é para cobrir exatamente esse rombo que os caras fazem com o passar dos tempos. E continuam fazendo em vários clubes. Talvez hoje o Vasco, em menor proporção, faça com rédea mais curta, mas erra também. O Lloyd Augusto ter um salário na casa de 500 mil, absurdo. Pô, Fábio, ele não ganha isso, ele ganha 300. Também é outro absurdo. Pelo futebol que entrega, pela aposta que ele não poderia ser um jogador de mais de 100 mil reais. Desafio você, torcedor, membro do nosso canal. Quem aqui recebe 100 mil reais? E diga para mim qual é a empresa que você trabalha, qual é a sua função, qual é a sua escolaridade, qual é a sua formação. O Vasco deve 25 milhões ao Jorge Salgado. 90% de desconto, a dívida cai para 2,5 milhões. 3 anos de carência, tudo bem. Depois 16 anos para pagar. Sabe quanto sai a prestação? Sai quanto? 13 mil. Meu Deus. Bom, assim, claro que isso vai repercutir, já está repercutindo, né? E não é para menos. Mas todo mundo sabe que a situação financeira do Vasco, ela realmente periclitante. É periclitante, ou como diria o outro, perigritante. Perigritante. Né? Um peri que sai gritando aí pela rua. Não é o caso. Mas a situação do Vasco realmente no ponto de vista financeiro
é muito complicado, é muito difícil. E uma dívida como essa, assim como tantas outras, evidentemente que ela tem que ser parcelada. Aí, como o clube vai fazer, dividir em tantas vezes, paga-se a perder de vista, isso aí se negocia. Mas evidentemente que no caso do Salgado, salvo engano, o Salgado é a pessoa física a qual o Vasco mais deve nesse plano de recuperação judicial. Porque lá no plano da RJ vem tudo dizendo, vem todos os nomes. Olha, deve quanto para quem? Deve quanto para quem? Fulano de tal, tantos milhões. Beltrano de tal, tantos milhões. Até o jogador, se eu não me engano, o ex-jogador que o Vasco mais deve é o Wendel, volante, né? Mas você sabe por quê? Por quê? Na última prestação da negociação, o Vasco não quitou. Sabe o que acontece? O principal... Entendi. Pois é. Então aí você paga tudo de novo, enfim. Paga tudo de novo. E ainda mais com juros, enfim, acho que são 11 ou 13 milhões de reais. 13 milhões. 13, né? Pois é. No caso do Salgado são 25. E aí, enfim, evidentemente que é uma situação sempre muito difícil e o clube tem que tentar se virar para arrumar, enfim, a situação e arrumar a casa. É lógico que é ruim para a imagem do clube, mas acredito que seja... Porque aquilo não deve só para ele, né? Deve para muita gente. Então tá tendo que propor isso a muito mais gente. E outra coisa, não estou tirando a razão do Salgado, nem estou tirando a razão do clube. Claro. É lógico que isso é negociado. Minha falecida avó Iracema, lá em Formiga, dizia, meu neto, combinado não é caro. Você já ouviu isso? Claro. Lá no Rio Grande você ouviu. Com certeza, aqui no Rio também. No Rio de Janeiro também. Eu ouvia lá em Minas Gerais a vovó falando isso, vovó Iracema, combinado não é caro. É evidente que 25 milhões, você não vai dar um bico nisso aí, é prêmio de loteria acumulado. Meu Deus do céu, com 25 milhões resolvo todos os meus problemas e arrumo outros. Pois é, ainda dá para arrumar uma porção de problema aí com esse dinheiro. Então, mas aí o Vasco vai querer um desconto? Vai. O Jorge Salgado estaria disposto a dar esse desconto? Não fiz essa pergunta a ele. Mas ele é tão apaixonado pelo Vasco da Gama que certamente abriria a mão de alguma coisa. Isso aí é para ser negociado. Não para cair para 2,5 milhões uma dívida de 25 e pagar em 16 anos depois de 3 anos de carência. O que é 3 anos de carência? Você fica 3 anos sem pagar nada. A partir do 16º, do terceiro ano, quando terminar os 36 meses, é que você volta ou começa a pagar uma prestação de 13 mil reais. Agora, o que pega aí e que me chama muita atenção não são os valores, prazo e tudo. É ninguém da diretoria receber o Jorge Salgado para conversar. Gente, todos nós devemos na praça. Você deve? Claro. Eu devo, não nego. E pago, tento pagar em dia. Agora, você vai lá e conversa, moço, estou devendo o senhor, tá feia a coisa... Tem um pouco aqui, só pode segurar mais alguns dias. Isso é a coisa mais comum. Claro, claro. Acho que para a gente poder entender direito o que está acontecendo, acho que a diretoria tem que sentar com o Salgado, colocar as questões políticas de lado realmente, pelo bem do Vasco. Isso é a coisa mais importante. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Chega junto e vamos com os conteúdos exclusivos do Vasco da Gama para vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.